Olá, boa tarde turma, boa tarde moçada. Estou aqui para finalmente, explicar para vocês a tarefa dos estágios que vocês devem fazer, juntamente com a professora Denise, nos auxiliando, nessa questão. Vou fazer um vídeo só explicando todos os semestres, então aí cada pessoa que está no seu semestre escuta a parte que fala do estágio do quinto, do estágio do sexto, Não precisa assistir o vídeo por completo, tá? Então, primeiramente, eu estou colocando aqui para vocês a sala do Classroom, que estou apresentando aí a sala do Classroom, que tem os materiais para vocês poderem estudar e fazer as atividades do estágio, isso já foi passado para vocês, boa parte já entrou, nessa turma, já tem muitos alunos aqui já cadastrados. Então, após vocês entrarem aqui nessa turma, que vocês já estão habituados a isso, vocês têm que acessar aqui o link de atividades, E aí, como eu criei vários tópicos e você vai entrar no tópico relativo ao semestre que você está cursando. Então, se você está no quinto, você clica aqui, no sexto, no sétimo, no oitavo e assim sucessivamente, tá? O que eu deixei para todo mundo? Eu deixei para todo mundo a parte das diretrizes do estágio, Aqui tem um documento que eu deixei disponíveis para vocês, para vocês lerem, e se apoderarem dessa informação, isso é muito importante, porque o estágio, a obrigatoriedade do estágio é assistir, fazer as aulas práticas, vocês observarem as aulas em sala de aula. E isso não está acontecendo. Então, isso tem que ser muito bem justificado para vocês entenderem por que estamos fazendo dessa forma, Então, no caso aqui, eu coloco a portaria do MEC, que está dizendo que a gente pode trabalhar com recursos educacionais digitais, enquanto durar a situação da pandemia, da forma remota, e isso pode continuar, enquanto o local que a gente mora ainda tiver com suspensão das atividades presenciais, que é o nosso caso, o município de São Paulo está com tudo, fechado devido à questão do aumento, novamente, dos casos de Covid, e as condições sanitárias ainda está trazendo risco à segurança das atividades letivas presenciais. Haja vista, a situação aí das escolas que estão fechadas. Então, considerando toda essa questão, o parecer do MEC e também, que o Ministério da Educação, tem uma lei que fala sobre a questão do cumprimento do estágio, a gente fez essa proposta para o primeiro semestre do ano de 2021 e tudo que vocês quiserem saber sobre essas atividades vai estar no Google Classroom, de acordo com os tópicos que vocês estão acessando aqui. E para cada segmento, ou seja, para cada segmento que vocês terão que fazer, ou seja, o quinto semestre tem que fazer na área de infantil, o sexto semestre na área de ensino fundamental e assim sucessivamente. Então, para cada semestre tem 6 atividades propostas para fazer, tá? Com exceção do oitavo, porque eles têm 2 segmentos, O oitavo tem 2 segmentos e o sétimo também, que é o EJA e Educação Especial, no sétimo semestre, e no oitavo tem em espaços não escolares e gestão escolar. Então, com exceção do sétimo e do oitavo, que vai ter, na verdade, mais atividades, as outras, serão menores, tá bom? Então, essa é a proposta, e aí vocês têm que ir enviando isso, para a professora Denise, no e-mail, que você já tem em contato, tá bom? E trabalhar com o estágio. No caso, se vocês estiverem em contato com alguma escola e conseguirem, conseguir estar em aula, que eu acho muito difícil, vocês podem fazer o estágio normalmente como vocês querem também, tá? Aqui a gente está dando uma proposta de atividade para vocês fazerem, no caso de não conseguirem acesso à escola, tá bom?
E aí vocês têm até o dia 12, tá, de junho para entregar. E ao contrário do que nós fizemos no semestre passado, eu estou verificando, eu acho melhor vocês não irem entregar presencialmente. Vamos abrir aí uma parte aí no Classroom dos estágios para vocês inserirem as atividades no próprio Classroom e até já fica registrado, tá? Então vai ser dessa forma. Então é isso, tá? Que a gente tem como diretrizes. Vocês têm até o dia 12 para entregar essa documentação. Então, isso é o geral que todos da turma, independente do semestre que esteja, tem que ler, tem que verificar, até para que entenda como é que tem que proceder com as atividades, tá? Após vocês lerem isso, né, vocês vão, cada um, né, no seu semestre, para verificar quais são as atividades que vocês têm que fazer. Então, no caso do quinto semestre, né, o quinto semestre, vocês têm que cumprir 100 horas de educação infantil. Então, são 100 horas trabalhadas do ensino infantil, que vai do 0 até os 5 anos de idade. E aqui tem a proposta do que vocês têm que fazer e o que vocês têm que entregar depois para nós, né? Para nós aqui, para Denise e depois posteriormente no Classroom. Então, tem a proposta, o modelo da capa, tá? Que é o relatório, o nome completo, o RA, né? O ano, e aí vem as atividades. Então, são 6 atividades que vocês têm que cumprir para fazer o ciclo 1 e o ciclo 2, tá bom? Então, primeiro, um artigo, vocês vão acessar esse link, vão ler esse artigo, né? E, após vocês realizarem a leitura desse artigo, vocês vão fazer vão discorrer, né, responder a seguinte pergunta: como é a educação integral na educação infantil? Que vai estar de acordo com esse artigo que vocês vão estar lendo, tá? E aí, dentro dessa pergunta, também tem que estar abordando a seguinte questão, né? A educação infantil é a primeira etapa da educação básica? Por que ela é a primeira etapa? Então, isso está até na LDB, né? E também fala que a matrícula na pré-escola é obrigatória. Por que isso é obrigatório? Então, as duas coisas estão ligadas, né, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fala, né, por que a educação infantil é obrigatória. E aí, esse texto que você vai responder sobre esse texto, sobre esse artigo, né, tem que ter no máximo, né, no mínimo uma página completa ou 2.000 caracteres. Isso relacionado à educação infantil. Então, a primeira parte é ler esse texto e responder as questões em uma página. Depois, na parte 2, vem, né, um vídeo para vocês assistirem da professora Priscila Cruz entrevistando Ana Helena Altefender, né, que é presidente do SEMPEC, que fala sobre as políticas públicas para a primeira infância. E aí, após assistir esse vídeo, você vai realizar uma resenha do vídeo acima, tá? Que pode ser crítica ou descritiva. A resenha crítica quer dizer que você vai dar a sua opinião sobre o vídeo. E a resenha descritiva é que você vai descrever o vídeo, vai falar sobre a autora, vai falar sobre a questão da primeira infância, vai ter que fazer uma descrição maior, né, sobre o vídeo. No caso da resenha crítica, então é uma crítica ao que você assistiu, colocando a sua opinião, claro, né, sobre a questão da primeira infância. E a descritiva é descrever sobre o vídeo. Normalmente eu acho a descritiva mais fácil de fazer, tá? Então, aí a parte 1, então, é ler o artigo, responder as perguntas. A parte 2 é ver o vídeo e fazer a resenha, tá? No mínimo 10 linhas completas ou 600 caracteres, tá? Então, também colocar junto lá a resposta da parte 2. Na parte 3, né, tem a educação e a sociedade. E aí fala sobre a questão das escolas no tempo da pandemia com relação à educação infantil. E aí você vai responder a seguinte pergunta: quais foram suas impressões sobre a reportagem? Em que medida você concorda ou discorda do que é tratado na reportagem? E também vai responder em 10 linhas. Depois, na parte 4, você vai ver um desses 3 filmes, né?
ou Mr. Holland, ou a Sociedade dos Poetas Mortos, ou Escritores da Liberdade, um dos três. E aí vai falar sobre esse filme relacionando a realidade que você vive, né, da sua região. Então, você convive aqui na Zona Leste, né, você também tem situações de educação que acontece que é muito parecido com o que acontece nos filmes, e aí então vocês vão relacionar a história do filme com o que vocês convivem sobre educação na sua realidade, tá? No mínimo 10 linhas completas, então só uma descrição, né? Na parte 5, você vai pegar a prática educacional. Então, de acordo com o BNCC, tem a parte na educação infantil que fala sobre o campo de experiência, né, que é a escuta, fala, o pensamento e a imaginação. Inventar brincadeiras, cantadas, né, entre as crianças pequenas de 4 a 5 anos. Então, pensando nessa parte da BNCC, você vai montar um plano de aula, né? E esse plano de aula você vai trabalhar esses temas que está sendo colocado aqui, que é a escuta, a fala, pensamento, imaginação, relacionando brincadeira. Então, como que você vai criar uma brincadeira? Basicamente é isso, pensando num plano de aula. Acredito que vocês já devem estar fazendo vários planos de aula, já fizeram vários planos de aula em diversas disciplinas, então é só montar, tá bom? Então, tem aí como que vocês têm que estruturar, tá? Então, e aí tem que ter 2 páginas relacionadas ao plano de aula. E aí, após vocês fazerem essas 5 partes, vocês vão fazer um apanhado geral de tudo isso que vocês fizeram, né? Então, a parte 6 é relações do aprender. E aí você vai descrever o que você aprendeu em cada uma das partes desse relatório, né? Então, você vai ter que pegar a percepção do que você viu sobre o artigo, depois o que você viu sobre o vídeo da professora falando sobre a primeira infância, depois sobre a questão da educação e a sociedade, depois sobre o filme, sobre o plano de aula, né, como foi desenvolver essa atividade prática. E aí você vai juntar tudo isso que você aprendeu e completar, né, fazer aí um texto mínimo de uma página completa, colocando a sua percepção sobre esses 6 itens que você estudou e fez o relatório, tá? Então, é basicamente isso que vocês têm que colocar. Professora Denise tá aí para acompanhar e ajudar vocês, mas tá muito bem explicadinho no manual, tá muito, tô colocando aqui a breve explicação no vídeo. Qualquer dúvida, a gente tenta marcar novamente aí um dia para eu falar com vocês online, né, de forma síncrona, né, que a gente fala, que seria no horário da aula. Não consegui porque tô com diversas questões familiares, né, mas acredito que mais pra frente eu possa conseguir, mas independente disso, quero deixar esse vídeo para ajudar a esclarecer melhor essas etapas, tá? Então, até aqui eu coloquei como é o 5º semestre que deve trabalhar sua atividade. Os outros semestres vão ser praticamente da mesma forma, né, dessa estrutura, mas com temas diferentes, tá? Então, se você é do 6º semestre, você vai vir aqui no 6º semestre e vai fazer a mesma coisa. Vai pegar aqui o relatório de estágio do Fundamental 1, você vai pegar, e aí você vai pegar o mesmo modelo que está aqui, colocar o nome do relatório, o nome completo, relatório de estágio supervisionado, vai fazer a mesma coisa, vai também ler um texto sobre a questão do ensino fundamental, né? Após ler o texto, né, você vai responder qual a relação que se estabelece entre a competência de quem ensina com a de quem aprende, de acordo com a leitura que você vai fazer desse texto, né? Ao longo do texto que você estiver lendo, você vai ter que refletir sobre essas questões, né? Então, das competências exigidas e competências demandadas nos parâmetros curriculares para as séries iniciais do ensino fundamental, né? Quais são as principais competências exigidas de um professor para o ensino eficiente nos dias atuais, o fracasso escolar relacionado ao ensino fundamental. E aí você tem que ter uma página completa, né, tentando responder essas perguntas. Depois, na parte 2, é um diálogo com o especialista, você vai assistir um vídeo, né,
da professora, que tem uma entrevista com a professora Ana Maria Margarida da Veiga Simão, da Universidade de Lisboa, né, falando sobre o curso de pedagogia no século XXI. E aí, após assistir esses dois vídeos, né, que fala sobre essas questões, você vai fazer uma resenha de no mínimo uma página explicando sobre essa questão aí, sobre a questão da educação do curso de pedagogia no século XXI. Então, a parte 1 é a leitura do texto, né, e responder aquelas questões. Parte 2, ver o vídeo e responder também, fazer um texto, uma reflexão sobre esses vídeos. Na parte 3, você vai pegar esse link também, né, que retrata, né, aspectos positivos e negativos da educação brasileira. Você vai fazer isso, né, vai ir considerando seu conhecimento sobre o mundo, as suas experiências, e lendo a reportagem, né, sobre toda essa questão, você vai responder a seguinte pergunta, né, quais foram suas impressões gerais sobre a reportagem, e em que medida você concorda ou discorda do que é tratado na reportagem. No mínimo 10 linhas, tá? Então, na primeira parte, voltando lá, você vai ler o artigo, responder essas questões. Na segunda parte, você vai ver esses vídeos e responder sobre a pedagogia no século XXI, baseado nesse texto, né? Na parte 3, você vai, o aluno, né, vocês vão ver aí, ler uma reportagem que fala sobre o aspecto positivo e negativo da educação brasileira e vai responder essas duas perguntas. Na parte 4, tem a proposta para vocês assistirem aqui um desses 3 filmes, né? Também tem um documentário que chama Entre Saberes, provavelmente disponível no YouTube. E aí vocês vão fazer vão relacionar, né, o filme com a sua realidade e fazer um texto de 10 linhas aí explicando, fazendo, né, a relação do filme com o que você convive na sua realidade com a educação. Então, é isso. Vai assistir o filme e fazer a relação. Na parte 5, você vai aproveitar, né, o que você já tem de conhecimento para fazer uma prática educacional. E aí você vai desenvolver um projeto interdisciplinar. Projeto interdisciplinar é sempre relacionado, né, sempre relacionado à matemática. Então, no caso aqui, a gente está dando a opção de educação antirracista, né, que tenha reportagens, imagens, entrevistas, leituras, né, que vai promover debate entre os alunos do 2º ao 5º ano. Então, aí é pensando numa proposta que você trabalharia, né, com as crianças de 2º ao 5º ano, trabalhando o projeto interdisciplinar. Então, vocês vão colocar um título, projeto, né, o que você abordaria no projeto em geral. Não precisa ser um texto corrido, pode ser em tópicos, uma justificativa, né, trilha de aprendizagem ou plano de aulas, né? Se vocês não conseguem pensar numa trilha de aprendizagem, façam 4 planos de aula falando sobre esse projeto, tempo de duração de cada oficina que vocês trabalhariam nesse projeto, os temas que seriam trabalhados em cada oficina e as competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos com o projeto. Ao final, né, esse projeto deve estar aqui, ó, justificado nesse formato, tá bom? E por último, você vai fazer um breve relato, né, do que você aprendeu fazendo essas 5 partes do relatório. Então, primeiro lá você leu o artigo e respondeu as perguntas. Depois vocês viram um vídeo dos especialistas respondendo sobre a questão da pedagogia no século XXI. Depois vocês viram lá a questão do artigo sobre a pedagogia. Depois a citação de filme e depois o projeto interdisciplinar, né, relacionado às práticas do ensino fundamental 1. Então, de toda essa visão que vocês tiveram, né, vocês vão falar a percepção que vocês tiveram ao fazer esse trabalho. Em resumo, é isso. Depois de fazer todas essas práticas, todas essas pesquisas, o que vocês compreenderam aí, né? O que vocês aprenderam? É isso que vocês têm que colocar, tá? E aí, essa parte tem que ter uma página completa, ou 2.000 caracteres.
Tudo bem? Isso é para o sexto semestre, tá? É essa proposta que tem que ser trabalhada. Para o sétimo semestre, né? Então, aí já indo para a outra etapa, então aí já são duas propostas de trabalho. Porque o sétimo semestre tem educação para jovens e adultos e educação especial, tá? Então, a educação para jovens e adultos tem a proposta para vocês trabalharem, seria a mesma ideia também, né? Na educação de jovens e adultos também um relatório, né? Também lendo, também vai ler um artigo, responder a questão, né? Sobre os preconceitos sofridos, sobre a questão da educação de jovens e adultos, vai ver um vídeo e falar brevemente aí sobre esse vídeo, vai falar sobre educação e sociedade, vendo essa reportagem, aí vocês vão responder, né, as suas impressões sobre essa questão, né, em que medida você concorda ou discorda do que é tratado na reportagem, no máximo 10 linhas. Aí tem indicações de 3 filmes para vocês assistirem e falar sobre esse filme. Depois você vai desenvolver uma atividade prática, né? Vai pensar numa atividade prática que poderia trabalhar dentro da sala de aula. Já tem o tema, né? Que é a diversidade cultural dentro da sala de aula, o objetivo, né? E aí você pode fazer um breve projeto escrevendo essa questão. E por último, né, você vai, depois desse breve projeto que vocês vão fazer aí sobre a questão da diversidade em sala de aula, não precisa ser um projeto grande, né, só uma coisa bem básica, só para a gente compreender como que vocês trabalhariam isso na prática. Você vai juntar tudo isso que você aprendeu, tá? E vai fazer um breve relato das suas percepções sobre o que você leu do artigo, sobre o diálogo com o especialista, que é a entrevista com o autor, sobre a questão da educação e sociedade, que está relacionada à questão dos vídeos sobre a educação de jovens e adultos, sobre os filmes, né, e como foi desenvolver essa atividade prática que está relacionado à atividade prática que deve ser aplicada em sala de aula. Então, vocês vão seguir as instruções que está no manual mesmo, que é fazendo um por um, né? E por último, fazer a parte 6, né? Que é um resumo geral de tudo isso, tá certo? Então, isso para o EJA e também tem a educação infantil, né? São 2 estágios que vocês têm que entregar no sétimo semestre: educação de jovens e adultos e educação especial. Então, educação especial também, né, tem as 6 atividades relacionadas à educação especial, tá bom? Então, também do mesmo formato, você vai primeiro ler o artigo, né, e responder a questão sobre o objetivo da educação especial, as formas de atendimento respeitando as características individuais dos alunos, né? Depois vai fazer educação com especialista, que aí é um vídeo que fala sobre educação inclusiva, aí vocês vão assistir e após isso você vai fazer um breve relato do que você entendeu dessa entrevista, análise crítica, né, falando sobre essa questão da inclusão das pessoas com necessidades especiais nas escolas. Depois tem uma reportagem falando sobre a questão da educação especial, e aí você vai responder quais foram suas impressões e em que medida você concorda ou discorda dessa reportagem. Aí na parte 4 você vai assistir aqui o filme, tem o link, né, porque Heloísa, e aí fala sobre a questão da educação especial. Depois você faz um breve relato do que você entendeu desse filme. E na prática educacional você vai desenvolver um plano de aula que trabalhe com a experiência sensorial. E aí, no plano de aula, você vai ter que indicar, né, uma história infantil juvenil, né, que pode ser interpretada. Procure no YouTube propostas de aulas de experiência sensorial, se baseie nisso, né, o elemento da educação especial que está sendo trabalhado, o objetivo da aula que quer trazer qual tipo de experiência sensorial para os alunos, os materiais que vocês vão utilizar, as competências e habilidades, o tempo de duração de cada atividade, descrição da atividade e o que se espera da atividade. Após vocês fazerem essas 5 propostas, vocês vão fazer um breve relato do que vocês aprenderam em cada parte que vocês fizeram desse relatório.
Então, vocês fizeram lá a literatura, o diálogo, a educação, né? O filme, vocês assistiram, e a atividade prática, que é a experiência sensorial. Depois de fazer tudo isso, o que vocês compreenderam desses trabalhos que vocês fizeram sobre educação especial? O que vocês entenderam, né? Então, é basicamente isso que tem que ser colocado no relatório, tá bom? Então, essa é a parte que tem que ser para o 7º semestre, que é a educação de jovens e adultos e educação especial. Tem que ser assim porque são 2 estágios no 7º semestre, tá? São 2 estágios, então tem que ser essas 2 propostas aí para se trabalhar. E no 8º semestre é a mesma coisa, também são 2 estágios, que é educação em ambientes não escolares e gestão escolar. Então, também são 2 propostas de atividade, uma na área de gestão e outra na área de espaços não escolares. Então, vou também da mesma forma fazer 2 relatórios, tá? Primeiro vai ler lá a literatura da área, vai ver, tem também, né, realizar a leitura integral do texto, que vai falar, e aí você vai ter que compreender na leitura do texto o papel da direção, supervisão, coordenação, e aí depois que, para entender isso também, vocês têm que assistir ao vídeo, né, e aí após fazer essa leitura e ler e ver o vídeo, vocês vão responder as seguintes questões: quais são os princípios, os principais desafios, né, enfrentados pelo coordenador pedagógico, qual o papel da orientação educacional no ambiente de ensino, nisso, e sobre a gestão democrática, né, que nesse vídeo fala sobre a gestão democrática, se a integração escola e comunidade é possível. Então, após ler esse texto e ver esse vídeo, vocês vão responder essas 3 perguntas, tá? Ter no mínimo uma página completa aí de resposta. Após fazer essa primeira parte, você vem para o diálogo com o especialista. Aí você vai assistir um vídeo que fala sobre a gestão democrática, né? E aí, após assistir o vídeo, você vai fazer um resumo, abordando os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais da videoaula, né? Então, inclui os pontos significativos, né? Seja conciso, e fale um pouquinho aí sobre o que o vídeo aborda relacionado à gestão democrática e escolas democráticas. Então, na parte 1, primeiro você vai ler o artigo, né? Aqui voltando, vai ler o artigo, vai ver o vídeo, responder essas perguntas. No segundo, você vai ver esse vídeo e responder sobre a questão da gestão democrática. Na parte 3, né? Você vai ler essa reportagem, né? Que fala sobre a questão da direção e os problemas educacionais. E após ler essa reportagem, você vai responder quais são suas impressões sobre a reportagem e em que medida você concorda ou discorda do que é tratado na reportagem. No mínimo 10 linhas, tá? Então, dá meia página, vamos dizer assim, tá? Para vocês responderem sobre isso. Após essas 3 partes, você vai ver, então, tem a proposta de um documentário que chama Nunca Me Sonharam, né? Que falam muito bem, aí tem um link para vocês assistirem a esse vídeo documentário, que tem voz dos estudantes, gestores, professores, especialistas. Após vocês assistirem esse documentário, vocês vão relacionar o que vocês viram no documentário com a realidade que vocês convivem em relação à educação. E aí vocês vão fazer essa relação, e é essa relação que vocês fizerem é que vocês vão escrever aí em 10 linhas. Tá? Não é muito grande também a resposta. Após isso, após fazer essas 4 partes, vem a penúltima, que é as práticas educacionais, né? E aí está pedindo para você desenvolver um manual contendo dicas e soluções de como realizar uma gestão democrática, integradora em uma escola pública. Aí você vai escolher um desses temas, escolha o mais fácil que vocês acharem, normalmente pedagógico, né? O mais fácil. Aí você vai analisar esse problema em questão, as consequências da área escolhida, né? E aí você vai confeccionar um manual contendo soluções que foram criadas para resolver o problema. Então, você vai pensar em um problema que existe, por exemplo, na área pedagógica, por exemplo, diálogo com os professores, diálogo com a coordenação e os professores da escola, né, por exemplo. E aí você vai colocar, né, dentro desse
dentro desse manual, como resolver esses problemas relacionados à gestão, por exemplo, né? Aqui tem um link que pode te ajudar, né? Sobre uma gestão eficaz, como você pode colocar, e aí a gente só está pedindo assim para você colocar 10 dicas, né? 10 dicas de como ter uma gestão eficaz, né? O manual seria isso, não é um manual gigante com tudo apresentado, explicado, não. Um manualzinho, você vai colocar 10 dicas de como ter uma gestão eficiente naquele tema que você escolheu. Por exemplo, pedagogia, né? Na parte pedagógica. Então, com diálogo com o professor, como melhorar isso, diálogo com o coordenador, como melhorar isso. Então, são essas propostas que vocês vão colocar. Após vocês fazerem esse manualzinho, aí vocês vão relacionar toda essa experiência que vocês tiveram ao construir essas práticas que vocês fizeram do 1 ao 5, e aí vocês vão colocar a sua experiência, né? O que vocês entenderam, qual foi a sua experiência em conhecer essas relações com o campo da educação, né? E escrever aí para mim o que vocês compreenderam ao final dessas 5 atividades que vocês fizeram sobre essa temática, tá? Então, isso relacionado à área de gestão, tá bom? E aí, na área de educação especial educação em espaços não escolares, a mesma proposta, tá? Tem que fazer a mesma questão, que tem um relatório aqui também, então vai ter a primeira parte, que é ler o artigo. Após ler esse artigo, você vai responder as 2 questões sobre esse artigo. Depois você vai assistir um vídeo, né, sobre espaços não formais do conhecimento. Você vai assistir. Após isso, né, você vai seguir, vai propor uma atividade, que é um estudo de caso de alguma iniciativa de educação não formal em espaços não escolares que acontece na sua cidade, aqui em São Paulo, né? Então, por exemplo, você participa de um trabalho educacional dentro da sua igreja. Pode utilizar isso como exemplo, não precisa expor completamente. Só dá um exemplo. Olha, a gente tem uma proposta de oficina na igreja tal que auxilia, ajuda a comunidade a aprender determinado ofício, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui perto de onde eu moro tem uma igreja que faz oficina com a terceira idade, com artesanato. Então, aí você propor isso, né? Então, falar de algum espaço que não é o espaço institucional da escola, que trabalha com educação, né? E o que eles fazem. É isso. E quem é beneficiado. Então, em 10 linhas, vocês explicam isso. Depois, educação à sociedade, né? Então, vocês vão ler essa reportagem, né? E aí, considerando o seu conhecimento de mundo, as suas experiências, a leitura de reportagem, vocês vão responder quais são as suas impressões sobre a reportagem e em que medida você concorda ou discorda dela. No máximo 10 linhas, não precisa ser mais que isso. Após isso, né, vocês vão ler aqui, tem a proposta aqui de ver o mesmo documentário, né, ou Escritores da Liberdade, né, ou uma nota só, e aí vocês vão fazer um relato sobre esse filme, pensando na sua realidade educacional, na sua realidade que você convive, tá? E ao mesmo tempo também escrevendo aí ambientes não escolares que colaboram, né, para uma transformação social positiva. Por exemplo, a gente tem a obra do Dom Bosco aqui perto do metrô Itaquera, que tem várias atividades educacionais fora do ambiente escolar e que traz uma perspectiva muito boa para a comunidade que vive ao redor, que pratica, né, os cursos da comunidade, da obra Dom Bosco. Então, é uma das propostas que vocês poderiam colocar, tá? E 5, né, aí você vai pegar, uma prática educacional, você vai planejar, imaginar que você vai exibir um filme, né, em um espaço não escolar, em uma comunidade, e que possa servir como material de reflexão para uma roda de conversa. Então, por exemplo, pode ser até os próprios filmes que está indicado aqui. Você vai colocar lá o filme
O Menino que Descobriu o Vento, que está no Netflix, por exemplo. E aí, após você passar esse filme, você coloca, né, como que você imaginaria se você fizesse essa roda de conversa utilizando esse filme. Então, quem é o público-alvo, né? Qual o tema ou problemática que você pretende abordar na atividade? Qual filme que você pretendeu exibir? Aí você coloca o nome e por quê, né? Então, é só responder as questões, tá? Não precisa expor com muita exatidão, extenso. Responder as perguntas principais que está aqui, tá? E aí você faz essa proposta e responde pra gente. E, e na última parte você vai relacionar tudo isso que você colocou num relatório geral do que você compreendeu com esse estágio, né? Então, a literatura da área, o diálogo com o especialista, educação, o filme, né, a atividade prática. Então, você vai colocar a sua observação, né, do que você compreendeu com tudo que você estudou e abordou nessa parte 6. Uma página no máximo, não precisa ser mais que isso, tá bom? Então, vocês têm aí mais ou menos uns 3 meses, né, para fazer essas propostas. E aí, se tiver alguma dúvida, pode perguntando, pode mandando e-mail, pergunta aqui no mural. A gente vai esclarecendo para vocês, tá bom? Se tiver muita dúvida na praticidade, qualquer coisa em abril, a gente tenta marcar uma aula online, tira as principais dúvidas que vocês estiverem tendo com o relatório, tá bom? E aí vocês vão fazendo essas propostas. Tentem escrever assim, né? Quem já é do 6º semestre já conhece a professora Denise, então escrever na norma certinho, né? Fazer tudo justificado, tudo no formato aí que tem no Word, né? Que vocês já conhecem, que é como os professores colocam, tá bom? E pensem o seguinte: é muita coisa, professora. Não, não é, porque se vocês fossem fazer isso na prática, vocês teriam que estar aí diariamente fazendo 100 horas de aula, praticamente, né? Ou 50 horas para cada parte, que é o que vocês estão fazendo, e depois fazer um relatório da escola, o projeto que é trabalhado lá. Então, tem todo o procedimento que é feito na prática que também demanda tanto tempo quanto esse relatório, tá? E a gente tem que deixar isso arquivado e muito bem justificado, esse relatório que vocês não vão fazer na prática. Então, tem que ser muito bem justificado. Qualquer dúvida, então, nós vamos estar à disposição, tá? Então, tá tudo aqui no Classroom. Qualquer coisa, vocês vão anotando as dúvidas que vocês tiverem, vão colocando aqui, coloquem no semestre que vocês estão, que está a atividade, e a gente vai ajudando vocês no que for possível, tá bom? É isso que eu tinha para apresentar, tá bom? Em abril a gente tenta marcar um dia à noite, manhã, né, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham novamente sobre a questão do estágio. E então a gente vai andando aí o semestre. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semestre. É isso, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição aí. Um beijo, uma boa semana aí para todos.